E eu não consigo entender como que o Arrascaeta é banco nesse time do Flamengo. O Arrascaeta entrou e mudou o jogo. Um golaço de falta e depois um passe açucarado para esse Wesley, que é Flamengo bom no final. fazer O o gol da Wesley, como diz o meu amigo Rômulo Mendonça, o safadão, fez um belo gol da virada, vai crescendo o garoto. Vamos com calma, gente. É o que eu tenho dito. O Wesley, ele é um jogador muito jovem, altos e baixos, mas está melhorando defensivamente. Ofensivamente, ele comprovadamente é bom. Não por acaso o São Paulo acredita tanto nele. Por enquanto dá. Quer dizer, se virar o turno 12 pontos atrás, eu já vi, por exemplo, o Grêmio abrir 11 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, como o segundo turno, e perder o campeonato. Uma grande atuação. Então, A gente tem que falar da genialidade do Arrascaeta. A gente tem que falar que o Gabigol está em uma fase. Tem que ser sincero também, porque o Gabigol perdeu um gol no primeiro tempo ridículo. O Gabigol, eu sempre O que falo... interessa é que o Flamengo virou. Virou e teve uma vitória espetacular, mas não contava com a genialidade do nosso maestro uruguaio, Georgian de Arrascaeta. Foi ele quem decidiu a virada. Foi dos pés dele que saíram os gols do Flamengo. Então, salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro de virada, né, 2-1, com gols de Arrascaeta de falta, que foi um golaço, e ainda o gol do Wesley, né? E nesse compilado aqui, como vocês já sabem, quem me acompanha aqui já sabe, já vai deixando o seu like aí para ajudar, né? Aquele compilado de o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo. Vitória, mais uma vitória fora de casa, a segunda consecutiva, né? Foi agora contra o Grêmio e agora contra o Galo, né? O que eles falaram, o que a mídia falaram sobre essa vitória do Flamengo. E ainda teve a situação do Pedro, né? Do Pedro que foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, né? Que incrível, né? O clima tá tão bom, sempre tem alguma coisa para soltar aquela faísca e gerar algum clima quente dentro do Flamengo, né? Mas nesse vídeo aqui vamos tentar falar sobre o jogo especificamente, né? Vambora pro vídeo, vai deixando seu like e tamo junto, vambora! Lá em Belo Horizonte, e o Flamengo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1 de virada, né? O Flamengo virou o jogo, conseguiu uma vitória importante, sem fazer uma grande partida. Segundo tempo teve aí uns 25, 30 minutos muito ruins, mas virou com a Arrascaeta, com gol de falta, né? O próximo gol de falta, eu estou prevendo aí que vai ser em 2025, mais ou menos. Mas bateu muito bem o Arrascaeta, aproveitando ali uma barreira não muito bem montada, mal montada, né? Pelo bom goleiro Everson, né? E o Luiz Araújo, acho que mais um outro, acho que era o Cebolinha, né? Ficou numa falsa barreira, saiu da frente e acabou surgindo ali o gol que deu o empate ao Flamengo no final. O Wesley, como diz o meu amigo Rômulo Mendonça, o safadão, fez um belo gol da virada, vai crescendo o garoto. Vamos com calma, gente. É o que eu tenho dito. O Wesley, ele é um jogador muito jovem, altos e baixos, mas está melhorando defensivamente. Ofensivamente, ele comprovadamente é bom. Não por acaso o São Paulo acredita tanto nele. E está deixando de ser o Rodineizinho para ser um jogador melhor do que isso, né? Quando eu falo Rodineizinho, pelo potencial ofensivo, dificuldade de defender, mas melhorou bem defensivamente. Hoje teve o Pavon em cima dele e jogou bem defensivamente. Perdeu, ganhou, mas fez uma boa partida, bem melhor. Era o Felipe Luiz na barreira, fala que o Germán bem melhor. Era o Felipe Luiz na barreira, fala que o Germán bem lembrado. Mas jogou bem o Wesley em boa partida. O Flamengo vira o jogo sem jogar uma grande partida, mas aquela história, a qualidade dos jogadores é muito grande, então quando você tem aí jogadores desse nível, você tem a possibilidade sempre de mudar o cenário de uma partida até rapidamente. Daqui a pouquinho veremos. Olha, Paulo, olha o seguinte, Flamengo tem um detalhe, ele tem tido mais finalizações do adversário do que dele nesses últimos jogos, por duas razões. Uma, eu acho que o time tem que finalizar mais e tem que permitir menos arremates do adversário. Isso é um ponto a ser aprimorado. Mas, por outro lado, muitas finalizações dos adversários, hoje não foi diferente, são de fora da área, são de longe, são chutes muito perigo até. Né? Quantos chutes hoje deu o Hulk, e muitos deles sem menor perigo. Então, isso acontece também. Aconteceu contra o Grêmio, nos dois jogos contra o Grêmio, Brasileiro e Copa do Brasil. E o Flamengo, ele não arremata de qualquer maneira. Os jogadores até acho que exageram nisso, ficam trabalhando até chegar em condições de finalizar da melhor forma possível. Com isso, perde-se algumas oportunidades interessantes. Eu não estou aqui justificando, não, estou tentando analisar, tá? Mas eu acho também que o Flamengo precisa permitir menos arremates e tem que arrematar mais vezes. Mas foi bastante para vencer mais uma vez. Hoje foram 20 finalizações
do Atlético, 6 do Flamengo. Olha que coisa. 5 no alvo de cada um. Quer dizer, o Flamengo arrematou 6 vezes e 5 foram no alvo. E 2 foram dentro do gol. 11 do Atlético para fora. 4 foram bloqueadas. Né? Chutes de fora da área, 12 do Atlético. Ou seja, mais da metade dos tiros do Atlético, já que foram 20, foram de fora da área. Entendeu? 8 de dentro da área. Então, realmente, o Atlético finalizou muito. Eu achei que hoje, no gol do Atlético, de fato, que falta, o VAR tinha que ter observado, falta no Bruno Henrique, levou um pisão do Paulinho, que fez o gol. Falha depois do Felipe Luiz. Eu disse isso na live passada. O Felipe Luiz é sensacional, é ótimo, mas ele não consegue ter rendimento constante. É um jogador veterano. Jogou muito bem na quarta, hoje, no primeiro tempo, ele não consegue sequer interceptar um passe que estava mais para ele do que para o Paulinho. E não aguenta correr atrás do jogador atleticano. Erra também na cobertura o Léo Pereira, que foi lento, não foi dar combate, para pelo menos atrapalhar a finalização, e errou o goleiro. O Matheus Cunha ficou enterrado dentro do gol, deu o canto todo para ele chutar. Tinha que ter saído, como fez o Everson naquela jogada cara a cara do Bruno Henrique no segundo tempo. O goleiro do Galo saiu e meteu ao pezão, interceptou a finalização do atacante rubro-negro. Acho que o Matheus Cunha não foi bem, o Léo Pereira errou e o Felipe Luiz errou mais ainda. Mas o Flamengo virou o jogo, né, com 2 jogadas com a Arrascaeta, a cobrança de falta muito boa, aproveitando, como eu falei ali, a barreira mal montada, até pelo Everson, deixou um buraco. O Flamengo fez uma barreira falsa e a bola acabou passando exatamente por ali, batendo com violência, inteligente ali o Arrascaeta, e o passe sensacional para o Wesley, que teve muito estilo para marcar o gol da vitória do Flamengo, uma virada importante. E nós chegamos aí a uma situação do Felipão bem constrangedora, né, para o Luiz Felipe Scolari, porque são 9 jogos do Atlético sem vitória, 9 jogos seguidos, 8 com o Felipão, 4 derrotas e 4 empates. E agora derrotas seguidas, né, inclusive. Então, situação bem difícil. O Galo vai enfrentar a equipe do Palmeiras na quarta-feira pela Libertadores e até que fez os jogos melhores, esses últimos jogos, né, contra o Grêmio e o Flamengo. Contra o Grêmio até merecia sorte melhor. Hoje o primeiro tempo até bem, depois foi dominado. Mas se fosse empate hoje também não seria nenhum absurdo, não. O Flamengo não teve essa supremacia toda, né? Então poderia ter sido hoje também um empate, né? Não seria nenhum absurdo esse jogo terminar com empate. O Flamengo acabou vencendo, mas eu diria que o jogo teve momentos de domínio dos dois. Acho que o Atlético ele conseguiu aí, digamos, melhorar o seu rendimento nesses últimos jogos. Não tem atuado tão mal como em partidas anteriores, né, nesse início de trabalho do Felipão, se é que podemos chamar assim, 8 jogos. E outro ponto importante, eu vou abordar isso no próximo vídeo, né, o vídeo do canal, falando do jogo, o Felipão contra o Flamengo. Tá? O Felipão, nos 10 últimos jogos, perdeu 7, 2 empates e 1 vitória. Tá? Se pegar os jogos do ano passado para cá, tá? Do ano passado para cá, são 5 jogos, 4 com o Atlético Paranaense e 1 com o Atlético Mineiro. Ele tomou 9 gols e fez 1. Tá 9, não é 7-1, não, é 9-1. Tá 9-1, é realmente um desempenho muito ruim do Luiz Felipe Scolari contra o Flamengo. Uma tremenda freguesia, por isso até eu coloquei no título aqui da live, que aumenta a freguesia do Luiz Felipe Scolari com relação ao Flamengo. O São Paulo já está falando, o texto tem a assinatura do Caê Mota, que foi setorista do Flamengo por muito tempo, e é um jornalista sério, não é nenhum aventureiro, pelo contrário, como muitos que estão por aí, e ele publica o seguinte: preparador físico de Sampaoli dá um soco no rosto de Pedro após a vitória do Flamengo sobre o Galo. Pablo Hernandes reclamou do comportamento durante o aquecimento, atacante retrucou e foi agredido. Clima quente no vestiário do Flamengo após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Pedro, que não foi utilizado por Jorge Sampaoli na Independência, recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Hernandes. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9. Está aqui uma foto do Pedro, né, tirada hoje, inclusive, lá no estádio de Independência. Então, temos aí um problema sério para a diretoria resolver. Por mais que o Pedro esteja equivocado no seu comportamento, nada justifica que o integrante da comissão técnica dê um soco no atleta, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso. Se esse profissional será mantido, se ele vai se desculpar, se as desculpas serão aceitas, ou se ele vai ser demitido, e o que vai fazer o Sampaoli caso ele perca o seu preparador, que é um dos caras de confiança que ele tem. Mas esse tipo de conduta com agressão, se de fato as coisas foram assim, e eu acredito na informação do jornalista, a priori, né? Lógico, a não ser que alguma fato novo apareça, mas informação do Caê Mota, no site GE,
Muito grave isso. E agressão não dá. Você imagina? Então, vamos com calma. A gente critica os jogadores quando vão mal, a questão do escolher e tal, do não se empenhar sempre. Até eu coloquei no título aqui, escolheu, em tom de brincadeira, claro, virar e virou o jogo, mas convenhamos, né? Não dá, não dá. Soco na cara. Que isso, gente? Onde já se viu? Porra, é essa? A pergunta é essa, não? Que porra é essa? Faça-me um favor. Vamos ver como é que a diretoria vai lidar com isso. Tem que ser resolvido rápido isso. Amanhã mesmo, domingo. Quinta-feira da Libertadores. Então tem que resolver esse negócio já. A diretoria vai ter que rapidamente entrar em ação para resolver esse problema. Não dá para ser diferente, não. Não dá. Realmente não dá. O São Paulo sair amanhã, segunda-feira, ou hoje, domingo, já é domingo. Gente, o Flamengo vai ter que contratar um técnico imediatamente. Tem jogo quinta-feira com o Olímpia. Imediatamente. Tá? Então não dá para pegar o que está na Argentina, trazer para cá, conversar, vai ter que ser muito E rápido. uma live pós-jogo com muitos elementos, hein? Porque a gente tem que falar do Arrascaeta, que eu já puxo a pergunta aqui. É o grande craque do futebol brasileiro? É o principal jogador hoje em atividade no futebol brasileiro? Porque esse cara é um gênio. Esse cara é muito decisivo. Tem que falar do Arrascaeta, que fez um golaço de falta depois de um ano. O Flamengo faz um gol de falta, um golaço decisivo, e a assistência que o Arrascaeta deu para o Wesley é impressionante. Ele espera o momento certo, ele espera o jogador estar bem posicionado, sem estar em impedimento. É um cara muito decisivo. Tem também o gol do Atlético Mineiro, que eu achei totalmente irregular. Totalmente irregular o gol do Atlético Mineiro. Vão vir pessoas me atacar. Tem gente falando que o Arrascaeta pisou na perna do Jamerson também, que não foi falta o lance do gol do Flamengo. Eu achei. E aí, quem quiser chamar de clubista, pode chamar de clubista. Mas eu achei falta no Arrascaeta no gol do Flamengo e eu não achei pênalti. Eu não achei pênalti, não. E eu achei falta do Paulinho no gol do Atlético Mineiro. Foi falta claríssima do Paulinho. Tem vários elementos para a gente falar do jogo, mas eu acho que primeiro eu tenho que falar do Arrascaeta. O que o Arrascaeta faz é impressionante. E aí eu vou lembrar para vocês quando que foi o mau momento do Flamengo nessa temporada. O mau momento do Flamengo nessa temporada foi justamente quando o Flamengo não teve os seus dois caras realmente, que eu penso. Que eu acho o Gabigol o maior ídolo do Flamengo, desse Flamengo. Ele é o ídolo, é o cara que faz os gols decisivos, é o cara que provoca adversário, é o cara mais carismático. Agora, o Flamengo, para mim, tem dois principais jogadores, Bruno Henrique e Arrascaeta. No início do ano, quando o Flamengo pagou micos, o Arrascaeta estava mal fisicamente, voltando de lesão, não melhorava das suas lesões na coxa e no pubis, e não conseguia ser decisivo como é quando está 100%. E o Bruno Henrique estava lesionado. O Flamengo com o Arrascaeta em forma e com o Bruno Henrique em forma é outro Flamengo. Olha o que o Arrascaeta faz, gente. O Arrascaeta, para mim, é o único gênio do futebol brasileiro. Gênio. Gênio que eu digo é aquele cara que quando pega a bola, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele pega a bola já sabendo o que ele vai fazer. Ele não precisa esperar o lance ser desenhado. E o Arrascaeta é um gênio. É um gênio por causa da falta? Não. É um gênio por causa da assistência que ele deu para o Wesley. A assistência que o Arrascaeta dá para o Wesley, deixando claro também a baita bola do Alan para o Arrascaeta, é sensacional. Ele espera o momento exato. Ele espera o Wesley passar pelas costas do Arana. Ele mete a bola. E é um golaço do Flamengo, porque é um baita passe do Alan para o Arrascaeta e depois um baita passe do Arrascaeta para o Wesley. E o Wesley com uma linda finalização. Inclusive, tem que chamar atenção também para o Wesley, porque esse moleque mais uma vez faz uma grande atuação. O Wesley jogou muito bem contra o Grêmio, num jogo decisivo, jogo de mata-mata. O moleque tem só 19 anos. O Wesley foi muito criticado e eu dizia... Tem que ter paciência com o garoto. É óbvio que às vezes ele vai se precipitar. Ele é um garoto. Ele está começando agora. Ele já é titular absoluto do Flamengo. Se você for pensar com o Sampaoli, o Wesley deve ser o jogador que mais começou jogando como titular.
Rarissimamente o Wesley sai do time titular. Ele tem o talento dele, ele sabe avançar, ele tem muita disposição, ele é um moleque de personalidade. Então tem que depositar confiança no Wesley. Porque desde que o Rafinha saiu e que o Rodinei saiu também, tendo uma baita temporada, o Flamengo não consegue achar um lateral direito. E o Wesley é esse lateral. Que golaço que o moleque fez hoje. O moleque dando um totozinho por cima do Everson, num jogo que teve clima de rivalidade, torcida do Atlético Mineiro indo para a porta do CT, cobrando vitória, Hulk contra Gabigol, Filipão contra Sampaoli. O Atlético Mineiro tem o Flamengo como um grande rival. E aí, esse moleque fazer um gol do jeito que ele fez, tocando por cima do goleiro, também mostra muita personalidade. Eu acho que a gente tem que chamar muita atenção para o Wesley. A gente tem que falar do Wesley, a gente tem que falar do Fabrício Bruno, que mais uma vez faz uma grande atuação. A gente tem que falar da genialidade do Arrascaeta. A gente tem que falar que o Gabigol está em uma fase. Tem que ser sincero também, porque o Gabigol perdeu um gol no primeiro tempo ridículo. O Gabigol, eu sempre falo isso, ele precisa saber chutar com a direita. Não dá para um dos principais camisas 9 do futebol brasileiro não saber finalizar com a direita. Tá ficando ridículo. O Gabigol sempre tenta fugir para a esquerda. Esse lance do primeiro tempo era só ele finalizar com a direita, gente. Ele tenta arrumar o corpo para chutar com a esquerda, fica todo errado e praticamente fura a bola. É aquilo que eu falo. Eu sou um cara que eu sempre disse, o Gabigol tem que ser muito valorizado. O Gabigol é diferente. O Gabigol é um ídolo. Sempre fez gols decisivos. Eu sempre falo isso. O Gabigol, inclusive, todos os gols dessa geração do Flamengo em finais de Libertadores foram do Gabigol. É o cara decisivo, é o cara que provoca o rival, é um baita centroavante, mas, porra, ele precisa começar a finalizar com a direita. Não dá para o Gabigol perder vários gols porque ele não chuta com a outra perna. É aquilo que eu falo, é o maior ídolo dessa geração, é o cara que decide quando precisa, mas ele precisa treinar finalização com a direita. Não dá para toda bola que cai na direita do Gabigol, o Gabigol tentar arrumar o corpo para fazer com a esquerda, que muitas vezes ele não consegue. Ele se atrapalha. E os próprios marcadores já sabem que o Gabigol vai fugir para a esquerda. Eles sabem que se eles anularem a esquerda do Gabigol, dificilmente ele vai finalizar. Então, olha o nível do Gabigol, um atacante de seleção brasileira, atacante que ganha tudo pelo Flamengo, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Um cara desse, ele tem que treinar a finalização com a direita. Ele tem que saber fazer gol com a direita. Não dá para ele perder mais um gol fugindo para a esquerda. Não dá. Foi ridícula a movimentação do Gabigol naquele lance. E aí é o que eu falar, tá criticando o Gabigol? Gente, se não pode criticar o Gabigol, para que eu vou estar falando aqui? Eu tenho que falar o que eu vejo no jogo. Eu tenho que falar o que eu percebo. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, o Flamengo ia ter perdido com um gol perdido bizarramente pelo Gabigol por não saber finalizar com a direita. E não é possível que nenhum treinador tenha coragem de falar isso pro Gabigol. Não é possível que nenhum companheiro tenha coragem de falar isso pro Gabigol. Gabi, porra, mais um gol que você perde tentando fugir para a esquerda. Vamos treinar finalização com a direita. Treina finalizações com a direita. Porque o Gabigol, eu costumo dizer, pela primeira vez ele passa por uma má fase no Flamengo. Pela primeira vez, o Gabigol está passando por uma má fase. Não está bem, não está perdendo muitos gols o Gabigol está perdendo, está se precipitando em muitas jogadas, sempre foge para a esquerda. Agora, antes ele fugia para a esquerda, mas fazia tudo que é gol. Hoje parece que o Gabigol perdeu, inclusive, um pouco da confiança. De hoje, que vai ser quente. Que virada, meu amigo! Que virada foi essa? Flamengo não jogou bem a maior parte da partida. Já estava de novo aquele blá, blá, blá de que o Flamengo escolhe o jogo, que não estava querendo jogar hoje. Pois entrou a Arrascaeta no intervalo, substituindo o Everton Ribeiro, que de fato fez uma partida muito ruim. E o velho Arrasca meteu um balaço na cobrança de falta para empatar e depois encontrou um passe espetacular para botar o Wesley na cara do Everson e fazer o gol da vitória. Olha, sensacional. Acabou sendo uma vitória sensacional. O que não quer dizer que o Flamengo jogou uma barbaridade. Não, é bom ter esse distanciamento. Mas o que interessa para a torcida é que o Flamengo venceu.
e venceu bem. Essa virada daquelas que deixa o torcedor com a alma leve. Nada melhor do que você conseguir ganhar um jogo em que seu adversário foi até melhor do que você. Nessa hora, o torcedor não quer saber que o Atlético finalizou 30 vezes e que o Flamengo finalizou só 5. Foram essas as estatísticas do jogo. Não quer saber se o Flamengo passou a maior parte do tempo tocando a bola para lá e para cá, com enorme dificuldade de criar algo positivo. O que interessa é que o Flamengo virou. Virou e teve uma vitória espetacular. E deixou o Filipão. Gente, o Filipão acho que já foi para o 8º jogo dele sem vencer. Que coisa, hein? Que fase do Filipão. Mas, para ser justo com ele, hoje o time jogou bem, o time do Atlético. Mas não contava com a genialidade do nosso maestro uruguaio, Jordián de Arrascaeta. Foi ele quem decidiu a virada. Foi dos pés dele que saíram os gols do Flamengo. Então, se alguém merece ser aplaudido de pé nessa vitória, é o Arrascaeta. Que atuação absolutamente decisiva, espetacular. 2 gols saíram dos pés dele. Deixa eu ligar o ar aqui. E aquela velha questão da perna direita dele fez com que ele perdesse a chance mais clara do primeiro tempo. Independente do maior número de chances criadas pelo Atlético, finalizações, a chance mais clara de gol foi nos pés do Gabigol, numa bola enfiada, acho que pelo Gerson, mas que aí vinha mais para a perna direita, em vez dele bater de direita, mas ele não tem confiança nenhuma na perna direita, a não ser em lances que basta empurrar. Ele ficou se ajeitando para levar a bola para a perna esquerda, e quando chutou de esquerda, chutou com ela embaixo do corpo, saiu um peteleco, o Everson pegou. Então, concordo com você, o Gabigol não está bem. Agora, no próximo jogo, está suspenso, né? Aliás, estão suspensos pelo brasileiro o Gabigol e o Arrascaeta. Então vai jogar o Pedro. Vamos ver se o Pedro consegue aproveitar, porque o Pedro também não está bem. Mas para o Pedro eu dou um desconto, porque o Pedro está chateado com o banco, entrando, faltando 10, 15 minutos, aí a afobação acaba jogando contra. Na próxima partida, ele vai ser titular. Não a próxima, porque a próxima é Libertadores. Mas na próxima do Campeonato Brasileiro, que eu quero até ver qual é, já não me lembro assim de cabeça, hoje foi Atlético Mineiro, a próxima é Cuiabá. E olha, esse time do Cuiabá tá enjoado, hein? Esse time do Cuiabá está enjoado. Virou para cima do Internacional lá do Beira-Rio. E o jogo é em Cuiabá. Então, vai ser uma oportunidade boa para a gente ver o Pedro, né? Vamos lá, boa noite. O Wesley tá... E o Felipe Luiz, cheio de bola nas costas, vale? Olha, nem acho que ele tomou tantas bolas nas costas hoje, né? Ele tomou a bola nas costas que saiu o gol do Atlético. Mas não foi um vareio de bola nas costas dele. E eu insisto, o Felipe Luiz não é para jogar todo o jogo. Não dá para jogar todo o jogo. Se botar ele para jogar todo o jogo, já ele vai estourar a panturrilha de novo. Agora, é o tal negócio. Cadê o garoto que era lateral esquerdo lá do Flamengo? Tinha me esquecido o nome dele. Um Júnior. O Flamengo precisa. O Ayrton Lucas está machucado. Não sei quando o Ayrton Lucas volta. O Felipe não tem saúde para ficar jogando direto. Isso é inadmissível. Completamente inadmissível. Esse cara tem que ser demitido sumariamente. Entendeu? É inadmissível. E mostra de maneira clara e inequívoca como está a cabeça do Pedro nesse momento. Um jogador da qualidade do Pedro, um jogador do valor do Pedro, e o Flamengo não está sabendo administrar. Lamentável. Pois isso é verdade. Agora, pensando em disputa pelo título, Peperno, Flamengo vence, neste momento a diferença é de 9 para o Botafogo, mas a equipe botafoguense ainda joga na rodada contra o Coritiba, amanhã, domingo à tarde, às 4 horas. Neste momento, 9 pontos separam Flamengo
e Botafogo. Caso o Botafogo vença amanhã, volta para 12 ou ficaria a 9 se o Botafogo perder a partida. Dá para pensar ainda em título para a equipe do Flamengo? Ou pelo menos não ganhar, mas pelo menos disputar, encostar nesse Botafogo? Claro, teria que contar bastante também com alguns tropeços do rival, né, Peperno? Por enquanto dá. Quer dizer, se virar o turno 12 pontos atrás, eu já vi, por exemplo, o Grêmio abrir 11 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, como segundo turno, e perder o campeonato. Então, em tese, dá. A questão é saber se realmente o Flamengo vai ter motivação para disputar esse campeonato brasileiro jogo a jogo. A diferença é grande. O Botafogo está numa posição muito privilegiada. Agora, temos que considerar uma outra coisa também, né? O Flamengo é muito mais acostumado a decidir que o Botafogo. Vamos ver se o Botafogo passa pelo teste de encarar a pressão do líder, né? Isso a gente tem que avaliar rodada a rodada. Agora, para falar do Atlético Mineiro, que... Começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é, o Malvadão voltou, O Atlético Mineiro fez 1-0 com o Paulinho, gol irregular, porque o Paulinho deu um pisão no pé do Bruno Henrique. Cadê o VAR? Não pode. E o Atlético estava bem no jogo, é verdade. O Hulk mandou bola na trave, Matheus Cunha fez 2 defesas muito legais. Mas, gente, no segundo tempo, o homem colocou o Arrascaeta. E eu não consigo entender como que o Arrascaeta é banco nesse time do Flamengo. O Arrascaeta entrou e mudou o jogo. Um golaço de falta e depois um passe açucarado para esse Wesley, que é bom fazer o gol da vitória. 8 jogos com o Filipão sem vitória e o Flamengo, o Malvadão, voltou. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por virada por 2-1 com gol de Arrascaeta e gol de Wesley, o lateral direito. O Flamengo não jogou bem, sim. O Flamengo não jogou bem. No primeiro tempo foi uma péssima apresentação do Flamengo. No segundo tempo, a gente podemos dizer que o Flamengo até melhorou no segundo tempo. Depois que o Flamengo começou a jogar com os pontas, Luiz Araújo e ainda a situação do Everton, Cebolinha que entraram, né? Então o Flamengo chegou a melhorar. E depois dos 25 para frente, o Flamengo começou a melhorar, né? Teve 25, não, dos 20 em diante, né? No minuto 19, se eu não me engano, acho que foi o minuto 19, teve aquela enfiada de bola do Vitor Hugo, que deu um passe muito bom, né? Em profundidade para o Bruno Henrique, que ele saiu cara a cara com o Everton e acabou fazendo uma excelente defesa do goleiro do Atlético. E no minuto 34, né, que acabou originando o gol. Para mim, não foi falta. No lance do gol do Flamengo, o primeiro gol, para mim não foi falta. O Arrascaeta que pisou no pé do Gemerson. E na sequência ali, né, o Gemerson ele acaba derrubando o Arrascaeta com o pé esquerdo, né. Com o pé direito, o Arrascaeta pisa em cima do tornozelo do Gemerson. E o Gemerson já caído acaba derrubando ele logo em sequência. Então, para mim, se fosse ter uma falta, seria uma falta para o Atlético Mineiro e não para o Flamengo. Só que no gol do Atlético Mineiro teve uma falta não marcada em cima do Bruno Henrique. Então teve um erro de arbitragem para o Galo, no gol do Galo, e um erro de arbitragem para um gol do Flamengo. Então tá kit, né? Então, erra aqui, os erros se anulam. Então, sem reclamação, né? Porque se teve um pisão aqui claramente e o VAR não foi chamado e o gol valeu, a falta que o juiz deu, o VAR não poderia tirar a falta. Entendeu? Então aquilo, um erro aqui, sem erro, né? Estamos kit, né? Vamos dizer assim, né? Em questão de erro. Mas a situação da arbitragem foi meio complicada, né? A arbitragem, né? E o que podemos falar sobre o Arrascaeta, né? O Arrascaeta entrou no segundo tempo, jogou um tempo só, jogou 45 minutos e fez a total diferença para o Flamengo, né? Fez o golaço de falta que ele mesmo sofreu e ainda deu aquele... Não, o passe do Arrascaeta é um absurdo. Um absurdo. E o Wesley, com categoria e personalidade como ele é que tem, deu aquela cavadinha
para tirar do Everson, né? Eu acho que ele era o único recurso no momento que o jogador poderia pensar em fazer. Ele acabou fazendo, né, executando a cavadinha para poder fazer o gol, né? Acho que era a única opção ali. Se não fosse, se ele tentasse chutasse, acho que o goleiro defendia, porque o goleiro já veio abafando. Eu acho que ali foi a única opção que o jogador tinha para fazer naquele exato momento, né? E para a gente encerrar, né, a situação do Pedro é lamentável. Lamentável, sinceramente. Eu tava ouvindo algumas notícias aqui, né, durante a madrugada. E é aquilo, a situação do Sampaoli pode derrubar o técnico, né? O Sampaoli ele pode cair, entendeu? E essas próximas semanas aí, tá vindo aí de Libertadores, agora vai ser decisiva. Sampaoli não deu tanta importância para esse caso, os jogadores se uniram a favor do Pedro, obviamente, né? Tem que se unir. Para mim, o preparador tem que ser demitido. Tchau. Demitido. Rápido. Sim, ó. Demitido e possivelmente o São Paulo deve ir no mesmo barco, né? E ainda, né, não é a primeira vez que esse treinador, esse preparador faz isso, né? Já aconteceu um caso desse semelhante lá na França, que ele foi até punido. E é aquilo, né? Agora vamos ver o que os dirigentes do Flamengo vai aprontar, né? Porque demissão na hora, filho. Se o São Paulo vai ou não vai, a gente não sabe, mas o que eu já tô sabendo aí pela questão de setorista de Flamengo e o São Paulo também pode ir de rala, hein? Pode ir de rala no Flamengo, hein? É isso aí, e tamo junto.